Reto. Muito boa noite, amigos. Está começando o programa Papo Reto, né? E como eu divulguei aí, né, nas nossas redes sociais, né? Hoje a gente está aqui com ela, que é escritora, né? Engenheira também, né? E também geóloga. Olha aí, gente. Hoje eu tô com uma colinha aqui, né, gente? Como você sabe, eu sou meia de fazer as coisas sem muita pesquisa, né? Então, hoje o papo com a Marciele vai ser assim, ó, bem descontraído, como eu já disse para ela estava nervosa. E eu disse, né, gente, que comigo não tem esse problema, né? Porque aqui o programa Papo Reto é bem descontraído. Eu gosto que o meu convidado fale do seu trabalho da maneira que realmente atua. Então, fica bem à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho por ter aceito vir aqui conversar comigo hoje. Eu que agradeço, né, o convite de todo mundo. E eu queria falar, então, um pouquinho sobre o livro, né? Esse livro que a gente fez ano passado, né? A gente aprovou um projeto ano passado, em março, né? E aí, então, a gente começou a desenvolver, ele se passa na colônia, né? A gente fez 6 meses de pesquisa, né? Fomos nas casas das pessoas, né? Então, tivemos contatos por telefone, nas casas. Contato direto. Isso, contato direto. Que legal. E aí a gente, para saber um pouquinho mais sobre a história, né, da colônia, das pessoas dos primeiros que chegaram, né, de como que se fundou a colônia, de toda a formação, né. E aí, a partir disso, então, né, desses relatos, desses 6 meses de contato, a gente desenvolveu a pesquisa, né, e depois condensamos e fizemos o livro, né. O livro também tem relatos, além dos relatos, né, tem uma parte de ficção, que são os contos baseados, né, nesses relatos. Então, são 7 contos baseados nas histórias das 7 colônias. Olha aí, gente, que legal. Uma história bem bonita, né? E eu tava lendo ali um pouquinho do que tu mandou para mim, né? E eu achei bem interessante, porque conta como foi sendo o trabalho, né? Como é que foi desenvolvendo, né? Então, é uma coisa bem legal, principalmente para os moradores da região, né? Porque ficam sabendo como realmente a história foi, né? Contada pelas pessoas de lá mesmo. E as pessoas te contando assim para te escrever o livro, eles botaram muita emoção para contar as histórias, porque eu acredito assim que a população, quando vai ter, né, a sua história contada, a história do seu local, né, de onde mora, eles se empolgam bastante. Como é que foi para ti essa convivência com o pessoal? Foi bem emocionante, assim, né, a gente conversou com as pessoas mais idosas, né, e eles, o bate-papo a gente definia meia hora, né, mas acabava levando às vezes 3 horas, né, a gente não colocava limite, assim, a gente, né, ia conversando e o papo ia se estendendo, né. E aí eles mostravam fotos, assim, e até ficavam emocionados, né, porque lembram muito a infância, né, dos pais, dos avós deles, né? Então, tu vê pensando assim, são pessoas com às vezes 90, 80 anos, né? Relembrando assim dos bisavós, dos avós, né? Então isso tudo foi muito emocionante, muito acolhedor também, né? E essas memórias é o que é o importante, né? Para a gente repassar para os próximos, né? Porque muitas vezes a gente vai nos locais assim, a gente não conhece a história, né? E quem conhece mora lá, né? Então, por isso que é importante a gente escrever isso, né? Deixar isso registrado, não só na memória, né? Mas também registrado em escrito, né? Com certeza, né? E outra coisa, assim, interessante de perguntar, que eu tenho certeza que o pessoal que está em casa também vai ficar curioso. E tu descobriu muita coisa que o pessoal da região não comentava com esses bate-papo com o pessoal, porque o pessoal antigo, né, tem muita história, né?
E às vezes eles não repassam para os filhos, para os netos. E aí, quando vai lá a pessoa que vai escrever a história, eles relatam. Então, toda a família, na realidade, fica sabendo daquela história através do livro, né? Então, tem alguma coisa assim que tu acha interessante contar para o pessoal que tem no livro? Claro, né? Não vamos contar tudo que tem no livro, né? Mas algum relato, assim, que deixa o pessoal curioso para comprar o livro e para conhecer? Sim, tem muitas histórias, né? Assim, e aí às vezes os filhos perguntam, mas pai, isso mesmo aconteceu mesmo? Então fica aquela coisa, né? E aí essa divisão de memórias, assim, esse compartilhamento foi importante, interessante nesse sentido, né? De levar não só o conhecimento, né, mas agregar, né, todas essas memórias, essas vivências, né? Então, assim, tem histórias, por exemplo, da vinda da luz, né? Eu me lembro muito dessa história que é uma coisa para nós, assim, é meio que é normal hoje em dia, né? Mas nos anos 70 ali não tinha luz, né? Na colônia, e aí a gente entrevistou um senhor, né, o seu Teodorinho, né, ele é incrível, olha, ele conversou tanto com a gente, assim, e aí ele falou, né, de quando era pequeno, que ele, a felicidade dele foi a vinda da luz, né, que quando ele nasceu, era candeeiros, né, e velas, e aí, então, quando começaram a botar os postes e a fiação toda, né, ficava aquela lenda no meio da comunidade, assim, será que realmente vai vir a luz? Como é que vai ser? Será que vai ser que nem na cidade, né? Vai ser que nem no centro? E aí, então, aí teve um dia que marcaram, às 6 horas da tarde, pode ligar, né? Pode ligar, levantar o interruptor que vai vir a luz, né? E aí, diz que quando fizeram, foi aquela festa, né? Aí a noite toda ele disse que não dormiu porque ele ficou vendo a luz, né? Imagina, que legal. Então, né? é uma coisa assim que para nós hoje em dia a luz é essencial, né? Mas aí para ele assim foi uma memória que ele tem, né? Que é uma memória bem forte assim, e é uma coisa que marcou ele, né? Bastante. Que legal, né? E tem também histórias assim de coisas bem antigas que até as pessoas elas não sabem se realmente aconteceu ou não. Então são passadas, né? Digamos assim, são relatos passados de relatos, né? De pai lendas pra filho, assim, né? de Exato. Pra neto. E aí, meu bisavô falou, né? Então não tem aquela veracidade, não sabe se realmente aconteceu, mas era o que contavam, né? Sim. Então teve bastante isso também, né? De lendas, né? De histórias, não só de memórias, mas de histórias, né? Repassadas assim. E me conta uma coisa, é teu primeiro livro ou tu já tinha escrito antes? Esse é o primeiro livro solo, né? Em 2019, eu comecei a escrever um que se chama O Tormento de Mary Petrie, se passa na Rua Pelotas também, mas eu ainda não finalizei ele, né? Então, esse tem um pouco mais de tempo para escrever, né? Então, está sendo um processo um pouquinho mais demorado. Mas esse da Serra dos Tapes eu tive que escrever rápido, assim, né? Porque a gente tinha um prazo para entrega, né? Do livro. Então a gente fez ele em 6 meses, né? A equipe. Então era eu, escritora, 2 pesquisadores, uma assessora de comunicação e 2 produtores, né? E aí toda a equipe assim trabalhou muito, né? E aí eu lembro que eu ficava apavorada, né? Porque faltava um mês para entrega e eu não tinha terminado ainda a escrita do livro, né? E tinha que fazer toda a edição, tinha que fazer toda, né? E eu estava muito nervosa, né? Mas aí deu certo, eu escrevi em 3 semanas, né? O livro, assim. E aí foi para a editora, né? Conseguimos fazer e finalizar. E aí, no último dia, conseguimos entregar e fazer toda a prestação de contas, né? Que legal. E o pessoal que quiser adquirir o livro, como é que eles podem fazer? Está em alguma livraria específica ou é através das redes sociais? Pode adquirir comigo, né? Nas minhas redes, mas também tem na Vanguarda, né? E na Feito de Letras. A gente tem um espaço também no Sebo Icária. Temos também no Stoneland e também no Mercado Central, a gente está na banca ali do Mercado Central e no Espaço Ágape. Então tem bastante locais, né? E também diretamente comigo.
Olha aí, que legal. Então, o pessoal que ficou, né, aí curioso, né, que quer conhecer esse rico trabalho, né, gente? Porque com certeza, pela introdução que ela me mandou ali, eu já vi que a história é bem legal, assim. Então, o pessoal que está curioso aí, que quer conhecer, né, com certeza vai se encantar, né? Porque um trabalho feito em 6 meses, mas com muita história, né? Isso é importante, né? Porque as pessoas participarem do livro, né? E terem a sua história contada ali deve ser uma emoção muito grande, né? E como é que tá a procura do livro? Esse pessoal que contou a história, já foi algum lá para pegar o livro para contar essa história também? Repassar, né? Olha, essa história é minha, já aconteceu, alguém já te Sim. contou? Sim, sim, a primeira coisa que o pessoal fala, né, quando vê o livro, diz assim, ó, aqui tá o meu nome, isso aqui ninguém vai tirar de mim, né? Que legal. Então, assim, é muito legal ver essa emoção do pessoal também, assim, né? É o que eu digo, não fui eu que escrevi sozinho o livro, né? Todo mundo me ajudou com todos esses relatos, né? Então, colocar no papel foi o de menos, né? E, e aí o pessoal fica, né, muito. A recepção está sendo muito boa, né? Principalmente assim eles compram para distribuir para os familiares, né, para os amigos, para presentear todo mundo, né? Então tá sendo bem legal assim. A gente quer fazer também eventos de lançamento, né? A gente não conseguiu agora com toda essa função da pandemia, então as coisas estão indo devagarinho, né? Então a gente está chegando aos poucos, né? Sim. Nas comunidades, assim, fazendo eventos pequenos, né? Mas a gente pretende alcançar mais público, assim. E quando que foi que saiu, né, na realidade, a edição do livro? O livro ficou pronto em outubro de 2021. Aí a gente não fez o lançamento ainda, que a gente tinha que passar por uma prestação de contas, né, pela SEDAC. Então, como foi um edital estadual, então a gente tinha que passar por toda a comprovação ainda para ver se seria aprovado o projeto para colocar em circulação, né? Então, aí depois de aprovado, né, de prestar as contas, a gente pôde fazer a distribuição, né? Começar a fazer a venda, né, e levar para as comunidades. E ainda há vocês pretendem ainda fazer o lançamento do livro? Sim, a gente pretende agora fazer alguns eventos de lançamento, né, ao longo até o final do ano, né, mas a gente está esperando os eventos presenciais começarem também, né. Estamos esperando a feira do livro, Já né. ia falar agora que é um evento da cidade, né, que com certeza seria o ideal, né. A gente está esperando a feira do livro e também esperando eventos de fora da cidade também, né. Teve alguns eventos que eu já fui já levei o livro, alguns eventos online também, né? Mas assim, a gente espera voltar com tudo, assim, voltar com presencial mesmo. Olha aí, gente, que legal, né? É uma história bem, bem bacana, assim, porque a gente mora na região, mas não conhece toda a região, né? É uma coisa que eu sempre digo, porque esses locais, assim, mais retirados do centro, como eu digo, muitas vezes a gente pode morar há anos na cidade ou ter nascido na cidade e nunca foi conhecer, né? Então, através do livro, né, quem não tem condições, né, muitas vezes de sair para conhecer, não digo condições financeiras, mas tem pessoas que não conseguem realmente sair, podem conhecer um pouco da história através do livro, né, que é bem importante, bem interessante, né? Sim, na verdade até eu conheci, né, porque eu moro no Monte Bonito, né, eu sou moradora do Monte Bonito, mas eu confesso que eu não conhecia toda a colônia, né, minha família, por parte materna, é da Santa Silvana, então eu conhecia ali Santa Silvana, Monte Bonito, um pouquinho do 7º distrito, mas era pouca coisa, assim, né. Claro, eu lia bastante sobre e tal, mas eu não visitava os locais, né. E aí, com o projeto, né, a gente conseguiu fazer roteiros, né, e conseguimos ir em todas as colônias, né. Então, eu conheci muitos lugares, assim, muitos hotéis, muitos museus também tem na colônia, bastante museu, e e aí foi uma descoberta, assim, né? E eu acho que também é para quem lê o livro, né? Porque tem tudo isso no livro, né? Todos esses roteiros estão escritos no livro, assim.
E eu acho assim, eu acho importante, né, fomentar essas, digamos assim, essas histórias, né, para que mais sejam contadas, né, mais sejam, que mais cheguem ao público, assim. Sim, para mais pessoas, né, ficarem sabendo de toda essa história, Sim. de todo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que na colônia só tem fruta, né, agricultura, mas é uma realidade, né? Muitas vezes as pessoas pensam e não sabem que tem tantas coisas, como os hotéis, as cachoeiras, tem coisas maravilhosas, né? Que às vezes as pessoas realmente não conhecem. Eu sei porque eu não vou muito, assim, porque meu marido não é muito de ir para fora, né, gente? Mas eu gosto bastante, assim, e os lugares que a gente vai e conhece, a gente se apaixona, porque são lugares bem, bem diferentes, né? Que tem aquelas atrações que, como eu digo, enche os olhos, né? Às vezes, que nem eu digo, ali a Cascatinha, é um lugar tão perto e muitas vezes as pessoas nem sabem onde é que é. Eu não conheço. Então, são coisas que realmente a população não tem muitas vezes o acesso, né? Era isso que eu queria dizer aquela hora, não é que tenha condições, não tem o acesso. Porque muitas vezes não sabe nem para onde que fica. Então, Verdade. através do livro, as pessoas vão conseguir imaginar e quando eles vão se interessar e conhecer, né? Isso, é. E cada local, assim, é interessante também, porque, por exemplo, né, a Cachoeira do Arco-Íris, então tem lendas, né? Então, não se trata só de uma maravilha natural, né? Tu tem toda uma história por trás, lendas, né? Então se torna muito, se torna místico até, né? Como é que a gente chama, né, no livro, uma região mística, né? Então é muito interessante tu visitar um local assim e tu te imaginar naquela história. Ah, será que, né, isso aconteceu? Ah, tô aqui. Será que realmente tem o ouro aqui, né, na cachoeira? Então, para mim, assim, foi fantástico, assim, né? Porque a gente escreve, né, as histórias, mas vê elas ali também, né, no local. Então, por exemplo, na Cachoeira do Arco-Íris, né, que eu falei do ouro, né, tem uma lenda lá, né, que o antigo morador lá, o chamado Coronel, né, Coronel Onofre, ele tinha enterrado o ouro lá, né, nessa cachoeira. Então, aí quando eu, né, falei com o pessoal lá na volta, ali é a lenda, né, o pessoal todo confirma, não, isso realmente aconteceu, né. Então é muito Que legal. legal. E aí eu falei, mas esse coronel, ele existiu mesmo, né? Porque parece uma figura tão mística, né? Uma figura tão, parece tão ficcional, assim. E aí elas falaram, não, existiu, ele está enterrado no cemitério dos Vergara, né? A gente foi lá, e aí eu vi, né, o túmulo dele, assim, aí eu fiquei pensando, nossa, que show, né? Porque, é fantástico, tu ouve a história, a lenda, né, daquele personagem, e aquele personagem tá ali, né? Com certeza. Para comprovar, né, que realmente teve uma existência. É, Se é real ou não a história é outra coisa, né? Mas é. que teve, realmente existiu aquela pessoa, né? É Sim. muito legal mesmo, né? Deve ser maravilhoso, né? Conversar, chegar às conclusões, conseguir participar, né, daquela história, porque deve ser muito empolgante, né, quando eles estão contando, participando, porque eles, imagina, eles estão vendo o que vai sair no livro, então eles devem ficar à flor da pele, né? Sim, é até diferente, assim, porque tem bastante estudos, né, dissertações e teses, mas aí esse livro, né, como é um livro ficcional, ele não aborda, né, as histórias de uma forma tão acadêmica, né, é uma forma mais lúdica e mais novelesca, assim, né, então Sim. aí chama a atenção do pessoal, né, e quando o pessoal fala, eu vou estar num livro, né, que nem na novela, Que né? Então legal. é interessante, assim, é muito legal isso. E aí ser a porta-voz disso também, para mim, é um grande orgulho, assim, é uma satisfação enorme, né? Porque eu sempre nasci e cresci ouvindo essas histórias, né? E aí agora poder colocar isso, né, no papel, concretizar também é um sonho, assim, sendo realizado, né? Com certeza. Bira, tu tem a imagem do livro aí pra gente colocar na tela? Isso. Olha aí, tá o livro, né? A capa e a. E
Fugiu. Como é que chama a parte? A capa e a contracapa. Contracapa, né? Isso. Essa capa, as imagens da capa, né, elas são todas fotografias que a gente tirou, né, que a equipe de produção tirou nos locais, né. Então, a gente pode notar ali, embaixo a ponte do... Agora eu não me lembro o nome da ponte, mas ela fica no 7º distrito, tá? E era onde passava o trem, né? A ponte do trem, que eles chamam. E hoje, claro, né? Hoje não passa mais nada ali em cima, mas é uma ponte bem bonita quando a gente passa ali, né? E olha ela, assim... Aí do lado a gente também tem a igreja, que é a igreja do Donga, né? E essa é na verdade é uma capelinha, né? A igreja agora tá erguida do lado. E essa igreja, ela é bem antiga também, de 1910, se não me engano. E mais acima a gente tem também alguns... no lado direito aqui a gente tem o marco da colônia francesa, né? Então ela fica ali no 7º distrito também. E na esquerda a gente tem o cemitério que fica no Triunfo, que é o cemitério dos fundadores, né? Então, esse cemitério é bem interessante, é um cemitério do início do século XIX, né? E ele não recebe mais, né, pessoas agora, ele está abandonado, mas ele tem uma arquitetura muito bonita, assim, é uma arquitetura gótica, né? Uma construção bem linda, assim. E virou parte do livro, né? A gente... toda a estrutura do livro, assim, todas as imagens, assim, foram baseadas nessa fotografia inicial. E outra coisa também interessante que eu achei do livro, que ele não ficou uma coisa colorida, ele ficou uma coisa para mostrar como se fosse mais antigo realmente, né? Eu achei bem interessante quando tu me mandou as fotos do livro, eu vi ali, né, até pela capa já a gente percebe, né, que ele não ficou aquela coisa de momento, né? Então Sim, ele é realmente para contar a história, né? Eu achei bem interessante, assim. Sim, e aí a gente tem também no meio do livro, né? A gente tem, não sei se eu consigo mostrar aqui. Bira, vê se tu consegue mostrar pra gente. Dá um close. Agora ele dá uma puxadinha ali e consegue mostrar. A gente tem umas imagens, em preto né? E branco. Isso, Que e legal. aí essas imagens, né? Elas foram todas coletadas durante as entrevistas, né? Com as famílias, né? A gente tem também documentos ali, né? Olha aí, é claro que quando puxa não fica tão nítido, mas não tá muito... dá pra gente ver, né? Aqui tem algumas fotografias e alguns documentos também, né? E esses documentos, todos eles, né, são de famílias que a gente entrevistou, né? E todos disponibilizaram, né, esse acervo para a gente ter no livro também. A gente está fazendo um site também onde a gente vai poder colocar bastante fotos, né? As entrevistas também que a gente filmou, né? A gente fez filmagens e além das fotos, né? Então a gente vai poder disponibilizar nesse site, né? Esse conteúdo. Legal, né? A gente ainda está trabalhando, né? Porque é trabalhoso, tem que fazer todos os recortes, tem que fazer todo o tratamento, né? Então a gente tá recém-montando. É a pior parte, né? de parte de imagem, as edições, os acabamentos, né? Que eu acho que deve ser mais difícil ainda que digitar o livro, né? eu nem mexo com isso, né? Porque eu não entendo nada de vídeo, né? Então, aí foi com os guris que entendem, né? Mas assim, é bem legal depois ver o resultado, Sim, né? o resultado final. Não, eu sei das funções de edições que tu passa horas e horas e parece que tu não fez nada naquele vídeo. É complicado. Sim, e a gente também quer disponibilizar, né, nos lançamentos também esses vídeos e tal. E o livro, assim, além de trazer esses relatos orais que a gente fez as entrevistas, né, todo o capítulo, né, tem um conto que é baseado, é uma história ficcional, né? Então é um conto de mais ou menos 4 páginas, né? Que tentam retratar, abordar toda essa história contada dentro desse distrito, né? Então
Aí, às vezes, as pessoas, mas em quem que tu te inspirou? Eu disse, foi em todo mundo que a gente entrevistou nesse distrito, né? Então, aí, a partir desses relatos todos, eu consegui condensar num conto, né? Numa história. Para conseguir montar a história toda, né? Olha, foi bem trabalhoso, assim. Eu imagino. Foi complicado, assim, mas, olha, o resultado foi maravilhoso. Quando agora a mãe pega e lê, assim, né, o pessoal lê e fala, como é que tu conseguiu, né? Eu digo, olha, não sei, mas, foi cansativo, mas deu certo, assim. Que legal. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha, a gente vai nos nossos apoiadores e a gente já retorna, tá? Tchê Farmácias Baini, com toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos, sempre com grandes promoções e ainda conta com teleentrega gratuita para toda a cidade, através do fone 3303-4316, WhatsApp 984750726. Siga-nos nas redes sociais através do @Tchê Farmácias Baini no Insta e no Facebook. Tchê Farmácias Baini fica localizado na rua João Jacó Baini, 372. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Em Pelotas, há muitos anos no mercado, a Injetrônica Renasson conta com serviços de regulagem eletrônica de motores, consertos e vendas de centrais de injeção eletrônica, escaneamento de veículos e limpeza e equalização de bicos injetores. Injetrônica Renasson fica na rua Marechal Deodoro, 363. Agende o seu horário via fone WhatsApp 53 30 25 18 88. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui.
Olha aí, pessoal, já voltamos. A gente estava num baita bate-papo aqui, né? E olha aqui, deixando ela descontraída, né? Que ela tava com vergonha ainda, né, gente? Mas eu tava dizendo, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim, ó, bem louca e tranquilo, vai fluindo, né, gente? Olha aqui, queria mandar um abraço, pessoal que tá aqui comigo, né? Dona Ceneci Barros, obrigada, amiga, pelo carinho, tá dizendo que o programa está ótimo e mandando um abraço, brigadão aí. Também a Maria Luísa Pinheiro, obrigada, Maria, um beijo. Seu Mário Luiz Nunes, obrigada. Seu Altair Lussardo, lá em Piratini, obrigada, amigo, pelo carinho, muito obrigada. Pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, vão compartilhando, né? Para que o pessoal conheça esse rico trabalho, né? Da Marciele, que olha aí, gente, contando um pouco, né? De Monte Bonito, como é que é. O pessoal que não conhece, né? Porque a nossa região, olha aí o livro maravilhoso, né, gente? Então, conheçam, né, o trabalho dela, divulguem, porque com certeza o pessoal vai achar um interesse em vir conhecer a cidade, né? Então, isso é muito importante. O pessoal que mora para fora também, porque agora com as redes sociais, como eu digo, a gente consegue alcançar o mundo inteiro. Então, através disso, aqui mesmo como o nosso amigo Altair Lussardo, que é de Piratini, outras pessoas também vão ver aquele livro maravilhoso e vão querer vir conhecer, né? E tem coisas maravilhosas, realmente muito bonito, né, gente? Eu conheço um pouco, né? Não, claro que nem a metade do que ela conheceu, né? Mas eu conheço um pouquinho ali de Monte Bonito, eu sei que tem coisas maravilhosas, né? Também a Luciana Medeiros, obrigada, boa noite, gente. E também o pessoal que está nos acompanhando pelo canal 14 da NET, eu gostaria de mandar um beijão para vocês. Se vocês quiserem mandar algum recadinho aqui para a Marciele, vocês podem ligar aqui para a TVC 3307 4118 e participar aqui também do programa, mandar seu recado. Com certeza, se tem alguma dúvida, quer saber alguma informação, né? De lá, como é que foi os bastidores desse livro maravilhoso, né? Porque ela estava me contando aqui, né, em off, né, gente? Mas eu vou contar para vocês. Que tem vídeos, tem coisas maravilhosas que o pessoal está editando. Então, vai ter material, assim, ó, maravilhoso, né? Que o pessoal vai poder acompanhar depois também nos lançamentos do livro, quando tiver o lançamento do livro. Então, gente, tem coisas maravilhosas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no outro. Ah, esse outro recém eu coloquei, gente. O Birinha hoje não deixou nem eu compartilhar nas minhas redes aqui, já me tacou no ar, né, Birinha? Entrei assim, ó, correndo, né? Mas também, antes de continuar conversando aqui com a Marciele, eu queria que o Birinha botasse, aí vou ter que fazer um merchan, né? Porque senão os meus apoiadores depois não me apoiam mais. Coloca pra mim as fotos da Naile, faz favor. Olha aí, gente. A Naile, né, gente, é a minha manicure agora. Né? E eu gostaria de mandar um beijão para ela e mostrar aí, né, as minhas duas unhas maravilhosas que ela fez, né? Naile, um beijo, viu? Gente, ela faz coisas maravilhosas. Ela faz unha de fibra, unha de gel. Ela faz, deixa eu ver aqui, gente, para mim não falar bobagem, o que ela me mandou aqui, né? Porque senão eu vou falar o que não deve. Olha aqui, ó. Tem esmaltação comum, tradicional, esmaltação em gel. Ela faz fibra de vidro. Olha aí, gente, que maravilha. Então, ela é manicure, pedicure, faz alongamento em fibra. Olha aí, então, tá aí um pouquinho da Naile, né? E também, né, não me desfazendo da pessoa maravilhosa, né, que também é lá no mesmo local que a Naile trabalha, né, o Marco Aurélio, da Fashion House. Beijo, meu amigo, e, né, como sempre, ele cuidando, né, fazendo de tudo pra gente se sentir bem. E aqui, meu apoiador master do programa Papo Reto, né? Sem os apoiadores, o programa não estaria no ar, né? Então, um beijão a todos, obrigada pelo carinho de todos. E o Marco, nosso apoiador, que fica sempre ali aparecendo as imagens quando tá o convidado falando. Então, brigadão pelo carinho de vocês, um beijão pra Tati também. Então, esse pessoal maravilhoso lá no salão tem manicure, pedicure, alongamento de si. Olha, gente, tem muita coisa. Também tem, né, agora, que foi o último lançamento lá do Marco, tem as massagens, gente, que era maravilhosa também. Ai, não preciso. Olha, as massagens também maravilhosas, né, gente? Então, o pessoal tem que ir conhecer também a Fashion House, que é aqui bem pertinho da TVC, gente. Ó, já pode ir lá na Fashion House e passar aqui para nos conhecer. Olha aí que legal, 2 em 1 pacote, hein? Aqui, 721, na 15 de novembro, 721.
E a TVC, que é 15 de novembro, 660. Olha aí, ó. Uma quadra, uma da outra. Então, o pessoal pode ir lá conhecer e tirar suas dúvidas também. Um beijão também para minha amiga que entrou aqui, dona Fanny Rodrigues. Beijo, amiga. Então, vamos seguir aqui conversando, né, com a Marciele, falando desse livro maravilhoso, né? E conta pra gente o que mais que tem, assim, que tu possa dizer do livro, que tu saiba que aquele detalhe vai chamar a atenção do cliente. Que a gente sempre tem uma carta na manga, né? Tem aquela coisa que a gente fala assim, com certeza a pessoa vai dizer, gente, mas eu quero muito ver, eu quero muito ler sobre essa história. Tem muitas, muitas histórias, assim. Bom, eu acho, assim, que me chamou muita atenção, né? Vou falar, assim, uma história que me chamou a atenção, né? Porque eu passava muito por ali quando era criança, né? Minha mãe é de Santa Silvana e a gente passa muito ali por Cerrito Alegre, né? E aí tem uma região ali que se chama Colônia Osório, né? E aí eu não sabia o nome, né? Não sabia o porquê do nome, né? Então, quando eu comecei a falar com o pessoal lá e tal, me falaram que lá tinha um casarão, né? Que era do Coronel Pedro Osório. E aí eu fiquei, né? Fiquei pensando, nossa, que doido, né? Porque se a gente for ver a época que ele, né? Ele era um charqueador e ele nasceu ali em 1850, por aí, né? E aí, então ele começou a desenvolver essa atividade econômica, né? E aí, então as histórias contam que ele tinha um sítio, né? Que era nessa região, na Colônia Osório ali. E eles falaram que, né, o pessoal lá falou que o casarão ainda estava erguido, né? E que ainda tinha pessoas morando lá, né? Os descendentes do coronel. E aí eu fiquei encantada. Eu fiquei, eu preciso conhecer, né? Porque é uma casa muito antiga, é uma casa da metade do século XIX, né? Então a gente fala aí de mais de 200 anos, né? Então, aí eu fiquei, eu preciso conhecer, né? Aí eu falei com a moça da venda ali, ela disse, eu vou ligar pra dona Neiva, né, que é a caseira, e aí tu conversa com ela, de repente tu pode ir lá, né? Porque é uma propriedade privada, não pode entrar, né? Aí eu, liguei pra ela, e ela, vem conhecer, a gente quer conhecer também, quer contar a história também, aí a gente foi, né? Aí inicialmente, assim, eu me assustei, porque era uma propriedade, assim, visivelmente abandonada, né? E aí, quando a gente chegou, quando a gente adentrou, assim, né? A gente viu um casarão gigantesco, enorme, com 2 andares, né? E tem escadas que dão pro segundo piso direto, assim, né? Então, escadas na rua, assim, que dão pro segundo piso. E segundo, né, o morador, né, que é parente distante do coronel, né, a casa, ela não sofreu nenhuma modificação, né, então daquela época mesmo, então foi sobrevivendo aos séculos, né. E assim, e aí eu me assustei, porque é uma casa, parece assim, descuidada, né, pouco cuidado, né, mas aí foi interessante, né, conhecer um pouquinho dessa história dele, né, ele dizia que quando era pequeno ia lá, brincava lá e tudo mais, agora está cuidando, né, do casarão, assim, e é realmente um choque de histórico, assim, né, porque a gente sai de uma época, né, a gente, ali em 1900, por aí, a gente sai da época da colonização portuguesa, né, com a atividade econômica das charqueadas, para entrar no processo de colonização europeia ali, né, alemã, italiana, né, francesa. E aí isso nessa região tá bem pontual, assim, né, porque a gente tem essa casa bem antiga, né, no meio das colônias, né. Então, não só nesse casarão, né, tem um outro casarão mais para baixo também, que é dessa mesma época, né, deles, assim. Então, ali a gente pode estabelecer uma diferença de idades, assim, né.
para a gente perceber, né, o quão antigo é a região da colônia, né? Sim. Então, outro fato interessante que a gente encontrou assim na região de Cerrito Alegre foi a gente fez bastante voltas nos cemitérios também, porque eu brinco, né? Mas os cemitérios assim é um local de história, de muita memória também. Né? Então, assim, eu gosto muito, né? Quando a gente está fazendo pesquisa, assim, eu sempre gosto muito de chegar nesses locais, porque são locais assim que me inspiram bastante, né? Então a gente chegou num cemitério ali da Cerrito Alegre e eu perguntei, né, para os moradores onde que eu poderia encontrar bastante pessoas, túmulos antigos, né? Aí me falaram, vai no cemitério dos Folha, lá tem bastante, né? Aí quando a gente chegou lá, eu me encantei, assim, porque a gente viu túmulos assim, ó, lá o mais antigo foi de 1870, né? Então, assim, tu vê, nesse momento, né, nesse momento histórico, a gente tem, se a gente for, né, ver, a gente tem, inicialmente, 1850, a gente tem a primeira formação da colônia de Monte Bonito, né? Então, não tinha ninguém morando quase. E tu vê, naquela região já tinha uma pessoa, né, que foi enterrada em 1870, 20 anos depois da colonização do Monte Bonito. Então, é muito histórico, assim, é uma região muito antiga, né? É uma região que tem dados muito antigos, né, registrados ali. A gente pode ver isso nos cemitérios, nos casarões. Com certeza. E antigamente também nem sempre eram enterrados em cemitérios também, né? Muitos era dentro da propriedade mesmo, né? E eles montavam como se fosse no cemitério mesmo, o túmulo. E tem lugares que é maravilhoso. Não sei se chegou a pegar algum. Pois é, a gente, em Santa Silvana, a gente tinha marcado de conversar com um senhor que ele tinha um túmulo familiar na propriedade, né? Só que aí, com a função da pandemia, que foi em 2021, né? Foi... Bem na época da pandemia. E aí ele veio, adoeceu e a gente acabou finalizando o projeto e não conseguiu ir, né? Mas eu ainda tenho vontade de ir lá para conhecer, né? Esse local, assim. Mas... Fora isso, assim, eu não tive contato, assim, com túmulos em propriedades, assim, mais em cemitérios mesmo, assim. Eu acho que esse de Cerrito Alegre foi um dos mais antigos, né? E tem também na região do Quilombo, lá, a gente achou também túmulos bem antigos, assim, anterior a 1900, né? Então, são bem antigos. Na região, vou contar que aconteceu uma boa, né? Porque, assim, ó, antes de ir para o campo, né, para fazer a pesquisa, eu fazia um roteirozinho, né? Só que eu pegava, né, uma imagem do Google, né, do Google Maps lá e fazia o roteiro. Tem que passar aqui, chegar nessa igreja. Eu já ia com o roteiro pré-estabelecido onde que eu deveria chegar, né? Tinha um script. Já tinha um script ali, né? E aí, nesse dia, foi engraçado porque eu fiz, né, todo um roteiro ali para dentro de Santa Silvana, né? E aí a minha ideia era chegar na Santa Silvana, no cemitério da Santa Silvana 2 e subir, ir lá para cima e chegar em Triunfo, né? Só que a gente não tinha, a internet não pega lá, né? E a gente acabou se perdendo no mapa. E aí a gente saiu, entramos passamos o Arroio do Padre, que era um arroio, assim, eu vi que tinha uma placa que dizia Arroio do Padre, né? Eu disse, aqui é o Arroio do Padre. De repente, se a gente andar mais um pouco, a gente encontra alguém e tudo mais, a gente, né, conversa e vê onde é que a gente está. Só que aí nisso a gente chegou passamos, né, andamos mais um monte, assim, aí chegamos numa comunidade, numa igreja, e tinha um cemitério muito antigo. Aí eu enlouqueci, disse, não, vamos lá dentro do cemitério, vamos ver. E aí eram túmulos bem antigos, assim, de 1850, 1860, era bem antigo, assim. Aí eu comecei a anotar, fazer minha pesquisa toda. Aí, dali a pouco, a minha amiga, falei ali com a senhora, ela disse que aqui é Arroio do Padre, né? E aí eu falei, então não entra no roteiro do livro, né? Porque Arroio do Padre já é outro município, né? E aí a gente acabou catalogando igual, né? Porque a gente pretende levar esse projeto para mais municípios, né? Então, a ideia é fazer mais histórias com mais municípios, então essa parte já está catalogada, né? Mas eu me encantei, assim, é uma parte bem antiga que fazia parte de Pelotas, né? Arroio do Padre era um distrito, né, de Pelotas. Então, nessa época, né,
acredita-se, né, que seja seria uma das partes mais antigas, né, se ainda fosse colônia de Pelotas. Olha aí, que legal, né? E o bom dessas pesquisas é isso, né? A descoberta dessas coisas, né? Conseguir estar ali, acompanhar, ver. Então, é realmente maravilhoso, né? Porque eu imagino a emoção, né? De conseguir descobrir, né, um local que é tão antigo, né? E que fazia parte da cidade, né? Claro que eu não lembro agora, esses dias o pessoal ainda estava falando quanto tempo que a Arroio do Par deixou de fazer parte de Pelotas, agora eu não lembro. Mas, ó, ele sabe? Olha aí, ó, a gente tem alguém que sabe. 22 anos, não faz muito tempo, né? Olha aí. Então, imagina, se fizesse parte ainda, seria um lugar tão antigo, né, que teria um cemitério de tanto tempo, assim. E é bem importante isso, né, porque teve locais que agora até estavam voltando a fazer parte, né, que não estavam conseguindo se manter, né, e estavam voltando a fazer parte da cidade. Quando vê, a gente ainda pega algum lugar assim, né, tão antigo, né, que faça parte de novo aqui de Pelotas, né. Mas é maravilhoso, realmente, né, esse trabalho, assim, dessa descoberta, né. Com certeza. Ele acompanhou o projeto? Não, e conheceu agora há pouco tempo. Ai, que legal. Não, porque ele tá bem assim, ele vai dando as ideias. Eu achei que ele estava junto no projeto, né? Mas legal, assim, é muito bom isso, de conseguir, né, resgatar essas coisas mais antigas, assim. Uma coisa que me chamou na memória agora, claro, a gente não se lembra de tudo, né? A gente vai falando assim e vai surgindo na memória, né? Com certeza. Que eu queria deixar registrado também que inicialmente, né, antes de sair a campo, né, de fazer né, os contatos com as pessoas, a gente fez uma revisão bibliográfica, né? Então a gente leu bastante artigo, a gente procurou bastante autores que já falassem, né, da região, assim. E tem um autor que me chamou muita atenção, que foi um dos primeiros que escreveu sobre a colônia de Pelotas, né? Que é o Otto Urich. Ele é um alemão, né? Que ele veio da Alemanha e se estabeleceu aqui no 7º distrito, ali na região da Igreja do Sino, perto da colônia da Vila Nova, acredito. Vila Nova, acredito eu. Ele era um professor e agrimensor, né? Então ele escrevia uma coluna para um jornal na Alemanha, e ele escreveu falando sobre a colônia de Pelotas, né? O que tinha na colônia, quanto que era a terra a ser vendida. Então chamava, né, o pessoal de lá para vir morar aqui também. Eu li bastante esse artigo dele, que foi foi essencial para me basear no projeto, né? E assim, por ser uma figura, né, uma figura acadêmica, uma figura histórica, eu me encantei, assim, porque depois quando eu fui na Igreja do Sino, eu vi o túmulo dele lá, eu vi ele lá, né? E aí eu pensei, esse personagem aqui, esse cara aqui viveu aqui, tá aqui agora, né? E tu vê, ele é uma pessoa famosa, assim, para mim é uma pessoa famosa, porque escreveu, foi um dos primeiros que escreveu sobre a colônia, né? Então eu fiquei emocionada, assim, quando eu consegui ver ele ali, né? Eu pensei, poxa, né? Tu vê, e aí ele foi sepultado em 1922, né? E ele escreveu sobre as colônias em 1893, se não me engano. Então, é muito antigo, né? E aí, quando eu vi lá, eu pensei, nossa, olha só esse cara aqui, né? Eu li sobre ele, né? Eu li as coisas dele, assim, eu achei fantástico, né? Porque geralmente a gente, os trabalhos são trabalhos mais recentes, né? Teses e dissertações, né? Mas esse, assim, me chamou muita atenção, assim. Ele tá lá, né? Então ele fez parte da comunidade, ele escreveu sobre a comunidade, né? E agora ele tá lá, assim. Aí eu fiquei achei fantástico, assim. Sim, achar aquela pessoa, né, aquele túmulo daquela pessoa, diante de tantos outros túmulos, né, uma pessoa que tu conheceu, que tu acompanhou o trabalho, né, é bem gratificante, né, com certeza. Sim, e aí ele é citado por vários professores, por vários acadêmicos, né, e aí eu fico pensando, será que o pessoal sabe, né, que ele tá aqui? Porque eu não sabia, eu achei que ele era uma pessoa lá da Alemanha, inclusive, né, eu pensei que ele era um... Sim, que tinha voltado para lá, isso, o corpo, eu não imaginei que ele tinha ficado aqui,
aqui, que ele era, né? Isso eu não imaginei, assim. Aí, quando eu vi ali, eu fiquei, nossa, que legal, sabe? Então, né, ele viveu aqui, fez a história aqui e tá aqui, sabe? Que legal, né? É bem interessante, porque é uma figura, vamos dizer assim, né? Porque que conhecida, que tu acompanhou, né, o trabalho e conseguiu estar ali. Imagina quantos outros alunos, né, que escutaram os professores, os outros falando e não sabem muitas vezes que pode até visitar o túmulo porque o túmulo está na cidade, né? Sim, Então, eu acho até isso bem interessante, assim, fazer roteiros, né, com isso, assim. Agora o pessoal do turismo, né, de Pelotas está querendo investir no turismo colonial, né? E ter essas rotas, assim, é interessante, né? Com porque certeza. Tu junta ali, né, a academia com a história no local, sabe? Então fica mais grudado na memória, fica mais... Sim. Né? É uma coisa que tu não vai só ler ou só falar. Tu vai realmente ter a visão e a audição, né? Porque vão te contar aquela história e tu vai conseguir realmente acompanhar, analisar ela, né? Então, Sim. com certeza, o pessoal deve ficar... Para mim, assim, ele é um escritor maravilhoso, né? Ele escreveu essas colunas, não foi muito, assim, mas para mim serviu de base teórica maravilhosa, assim. E aí tu vê, para mim foi uma pessoa famosa, assim. Aí a gente, às vezes, né, eu gosto de ir nas cidades grandes, assim, visitar os túmulos famosos e tudo mais. Aí, para mim, foi encontrar uma pessoa, assim, na colônia, né? Sim. Foi muito legal, assim, porque tu vê, é um cantinho ali, né? E quanta história tem para contar, né? É verdade, é verdade. Bom, né? Infelizmente, ela estava tão nervosa aqui com 1 hora de programa e eles já estão avisando aqui, ó, que já tenho que me despedir. Olha só, gostaria de mandar, ó, entrou aqui agora o meu amigo Adão da Rosa e também o Marco Aurélio, olha aí. Beijinho, já tinha falado em ti, né? Tu chegou atrasado. Depois você vai ter que voltar e olhar todo o programa, né? Para poder falar e saber o que eu falei sobre ti, né? Olha aí, ó, para fazer voltar a olhar todo o programa, né? Essa é a técnica. E eu gostaria de te agradecer o carinho de ter vindo aqui participar comigo, de ter perdido, né, 1 hora do teu tempo para vir aqui bater esse papo. Te agradeço realmente de coração. E quando tiver um projeto novo, sou parceira, pode trazer aqui para mostrar para a população que nem eu digo, aqui é uma TV comunitária. Então, a gente está aqui para mostrar para a população isso realmente, né? O trabalho do pessoal, o que o pessoal faz, o que acontece na nossa região, né? Porque muitas vezes não é só aqui, Pelotas, aqui o centro. A gente tem que mostrar as colônias como tu fez, mostrar, né, o que tem fora o centro de Pelotas, né? Então, a gente é parceiro, sempre que tu tiver um projeto novo, se tu escrever um outro livro, tiver um outro projeto, pode, já está a caminho. Já tem meu contato. Pode aí me chamar, com certeza que a gente vai trazer aqui e vamos mostrar esse trabalho também. Muito obrigada pela acolhida, viu? Nem tenho palavras para agradecer. Merece. Pode fazer obrigada as suas mesmo. Considerações finais para o pessoal que está em casa te assistindo e dar mais aquela chamadinha para lá comprar o livro, né? Eu queria agradecer, então, o pessoal... dizer se o pessoal tem alguma dúvida, eu fico à disposição, né, tanto no meu Instagram quanto no Facebook. O livro ele tá disponível comigo também, pode adquirir diretamente comigo, né, ou com as livrarias, né, com a Feito de Letras ou a Vanguarda. E eu fico à disposição, né? Se o pessoal tem alguma dúvida, quiser mandar algum recado, não sei. Olha aí. Agradeço pela recepção do programa também. Merece. E, pessoal, gostaria de agradecer o carinho de todos, né? Em especial a Marciele, que veio aqui contar um pouco dessa história pra gente sobre o livro. E também agradecer a todos que estão em casa, que participaram nessa noite. Gostaria de mandar um beijão a todos. E lembrando do pessoal seguir se cuidando, né, gente? Que ainda a gente... deu uma aliviada na pandemia, mas ainda tem, então vamos seguir se cuidando, né? Vamos lá, o pessoal que não está se vacinando, gente, vamos lá, vamos se vacinar, porque é importante, gente. Então, agora a criançada também, que vai conseguir, os pequenininhos, né, como eu digo, que o meu pequeno vai entrar nessa fase, vamos lá, vamos levar a criançada, vamos vacinar e vamos seguir se cuidando. Um beijão a todos, até a próxima segunda-feira.
Preto.